Fala galera, beleza? Meu nome é Mazinho Rodrigues e seja muito bem-vindo a este canal. Novamente passando aqui para deixar uma dica de livro. Pessoal que tem me perguntado sobre livrozinho mais básico para estudar as escrituras. E quando eu digo mais básico, não quer dizer que não sejam profundos, mas são livrozinhos bem práticos. E hoje eu gostaria de citar para vocês um dos autores que eu tenho aprendido a gostar de ler, apesar de ter nutrido um preconceito muito grande com ele no início da minha vida de leitura, porque apesar de não ter lido os livros dele, muita gente falava que ele era um autor de livros devocionais, de livros muito emocionais, na verdade. E eu sempre gostei muito de livros sobre teologia, e teologia de uma certa forma mais pesada, com textos mais extensos e mais robustos de conteúdo teológico. E deixei esse autor de lado por um certo tempo, até começar a ler os livros dele e não ouvir a opinião de outros que não leram o livro dele, mas teciam comentários sobre o livro dele. Eu estou falando de Max Lucado. Eu estou lendo aqui essa coleçãozinha, Lições de Vida. Esse aqui é de Romanos. E é um livro extremamente excelente. Olha, eu gostei demais desse livro. É um livrozinho prático. Eu vou ler aqui o que ele diz na contracapa do livro. Diz o seguinte: os livros das lições de vida são valiosos recursos para o estudo da Bíblia, de forma individual ou em grupo. Cada sessão oferece importantes explicações, reflexões, ensinamentos, perguntas para debate e orações, a fim de que você amplie de maneira prática e prazerosa o seu conhecimento da palavra de Deus. Para você que não conhece Max Lucado, que eu acho muito difícil, que esse é um dos autores bem conhecido aqui no nosso país, no Brasil. Ele é pastor e escritor de best-sellers mundiais, aclamado com mais de 70 livros publicados e 80 milhões de exemplares vendidos em dezenas de idiomas. Então, o cara é bom. Eu queria compartilhar aqui com vocês a reflexão da lição de número 10. Esses livrinhos, a estrutura deles são bem simples. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Ele começa com uma reflexão, tem a situação, o contexto de Paulo ali, quando ele escreveu, tem as observações e o texto, e aqui ele está citado o texto literalmente. Aqui as versões que são usadas no texto são a Nova Versão Internacional e a Almeida Revista e Atualizada. Depois do texto tem a exploração do texto com perguntas para reflexão. Tem a inspiração, essa parte da inspiração são trechos de livros que o Max Lucado escreveu, que são relacionados com essa parte das escrituras que ele está explicando. Tem a reação, onde você coloca a sua reação sobre o texto, e aqui tem mais perguntas para você responder. No finalzinho tem lições de vida, é a parte onde dá o tema ao livro. Tem uma devoção, que é uma oração. Tem mais passagens para você conferir, se aprofundar no seu estudo. E tem no finalzinho tem a parte Pare para Pensar, onde ele faz uma reflexão sobre toda aquela discussão que ele faz sobre o texto, e no final ele faz essa reflexão, Pare para Pensar. E eu queria comentar com vocês hoje essa liçãozinha aqui de número 10, onde ele vai falar sobre o amor verdadeiro. E o texto que ele vai explicar é Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 14, que diz assim, na Nova Versão Internacional, que ele cita aqui: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Marcos Lucado aqui ele vai estabelecer o seguinte princípio: Deus é a fonte do amor original e inesgotável. E explicando esta passagem aqui que a gente leu especificamente, ele vai descrever a natureza do amor autêntico, um amor que todo aquele que serve a Cristo deve exibir. Aí você vai e me pergunta, então me fala, Mazinho, qual é a natureza desse amor? Ele vai explicar aqui no finalzinho, né? Tem toda a discussão sobre o tema e no finalzinho ele vai dizer: a natureza desse amor na verdade, a natureza desse amor, ele não é egocêntrico e também não é emotivo. Tá, então qual é a natureza desse amor que a gente deve amar o nosso próximo? Ele é o amor de Deus, amor incondicional. Lembre-se, a natureza desse amor que Deus exige de nós, ele não é egocêntrico, ele não é emotivo, ele é um amor incondicional. Essa era a nossa reflexão e a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, comente aí nos comentários, compartilhe o vídeo. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe vocês e nos vemos até a próxima.